É verdade. Então, quando a gente conseguir, voltar para a questão presencial, a gente vai manter o plantão na quinta-feira e eu vou manter esse trabalho na quarta-feira. Como vai dividir o número de pessoas, né? E a ideia é que eu pegue, né, como se fosse um atendimento de aprofundamento, né, com o pessoal que já está ali batendo na trave. Então, eu vou poder atender, essas pessoas mais vezes, porque não é um número tão grande, né? E ainda tem o suporte do atendimento do plantão na quinta-feira, né? O que é bom demais, porque aí, Raul, eu posso de repente, ir para o plantão para mostrar de repente o meu projeto de texto para redação que eu vou entregar, mas, né, você também me convoca para a quarta-feira, e então eu tenho 2 dias de atendimento de redação, né? E aí eu vou tirar 1.000. Né? Na verdade, a ideia é essa mesmo, né, gente? Assim, é, todo esse trabalho tem a ver com, né, tirar esse danado desse 1.000, que esse ano não me escapa. Esse ano não me escapa. Não me escapa. Não me escapa. Não vai ser um só, não. Só dessa turma eu quero 4, no mínimo. Ora, bolas. Ai, ai. Beleza? Queridos, então vamos lá. Depois eu vou já passar para o Cebolinha as pessoas que vão ser atendidas na próxima, né, no próximo atendimento, que vai ser, se não me engano, no dia 10, não é isso? No dia 10, isso, no dia 10, com os horários tudo direitinho e tal. Eu peço para vocês o seguinte: se o pessoal que for convidado no dia 10, né, se você, né, recebeu a comunicação, né, eu já vou falar até antes aqui, que eu já tinha falado antes, mas eu vou reforçar. Porque se você estiver aqui e você, ou se tiver alguma dessas pessoas que eu tiver falado aqui, que você saiba que tiver, sei lá, que tenha saído do cursinho, você já me avisa, porque aí eu vou passando pessoas que estão, né, que não estão conseguindo ser atendidas, seja porque, na verdade, todo mundo que fez todas as redações vai ser atendido. Só que aí eu vou pegar pessoas que deixaram de fazer uma redação, 2 redações, né? Porque 90% do pessoal que está sendo atendido são pessoas que fizeram todas as redações, tá certo? Mas às vezes você, né, não fez as primeiras, mas aí pegou o ritmo, né? E agora está fazendo todas. Então eu queria que você tivesse a oportunidade também de ter esse encontro. Deixa eu só tirar esse WhatsApp daqui, porque ele fica realmente na cabeça o tempo inteiro. Tá, então só atendimento sul no dia 10/6. Você me fala se você está aí pelo microfone. Se você não tiver microfone, você fala no chat, tá? Não, não, mas assim, é, 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 mas não, mas aí é uma questão só da sequência lá da plataforma, tá, Gustavo? É, na sequência na plataforma. Mas você vai ser atendido porque você fez todas, entendeu? Beleza? É, mas, porque assim, tem muita gente que fez algumas redações e que nem está na lista. Essa que é a ideia. Só que dependendo, se mais gente tivesse saído ou coisa parecida, eu vou trazendo o pessoal que está para o último dia mais para frente, e aí eu vou colocando o pessoal que não fez todas, mas começou a fazer todas de um tempo para cá, nas últimas semanas, na última semana, né? Para ter a chance de ser atendido. Beleza? Então, deixa eu saber, você vai falar rapidinho, ou no microfone, ou no chat, se você está aí. Tá certo? É... Isadora Pires. Não. Vai lá. Brenda. Tô aqui, professor. Beleza. Lucas Santana. Estou aqui também, professor. Beleza. Débora Silva. Débora, não?
Gustavo Silva. Breno Soares. Tô aqui, professor. Camila Soares. Aí não? Carita. Tô aqui, Raul. Gabriel Terra. Não? Paula. Eu, professor. Tá aí, né? Beleza. Então, por exemplo. Esse dia Oi? isso daí é para o plantão? São as pessoas que vão ser atendidas no próximo dia 10, no próximo atendimento. Entendi. Beleza? Dia 10, que hora? Aí depois eu vou passar o horário de cada um e o Cebolinha vai falar, o Metralha vai passar para vocês. Tá bom, obrigada. Okay. Então, dessas 10 pessoas que eu vou atender no dia 10, 6 estão aqui presentes. Peraí. Ah, Camila, é mesmo. Foi verdade. Nossa, ainda bem que você está me lembrando aí, Camila. Camila, então você já está colocada, né? Você vai ser, na verdade, a primeira do dia 10. Porque o que aconteceu foi o seguinte: na hora que eu fui passar os nomes para o Metralha, porque eu tenho tudo anotado aqui, só que na hora que eu estava lendo e passando para o WhatsApp, para o Metralha, e aí eu pulei seu nome, imbecil que sou. Então você vai ser a primeira da próxima, tá bom? Beleza? Já coloquei aqui, ó. Tá certo? Aí, então, eu vou ver com o Metralha se alguma dessas pessoas que não está presente, dessas pessoas que não estão presentes aqui, se por acaso, né, não estão mais no colégio, né, se saíram, e se tiverem saído, se alguma delas tiver saído, eu vou colocar alguma outra pessoa que está lá no dia 24, né, ou alguma pessoa que começou a fazer todas as redações, né, para poder ser atendido nesse dia também, tá? Então, primeiro eu vou ver isso e tudo, e aí eu aviso para vocês. Então, beleza. Tá. Beleza, ok. Então tá, meninos, hoje eu quero fazer com vocês o seguinte: nós temos, obviamente, proposta nova, né? Nós temos aqui, eu tenho o finalzinho do material de proposta de intervenção, né, para fazer com vocês, falta o final do material, certo? Eu quero fazer uma indicação, né? A indicação da semana para vocês, e temos proposta de redação nova para trabalhar, tá certo? Então, vou começar com a indicação da semana, tá certo? Foi semana passada que eu falei sobre os livros do Saramago? Foi semana passada? Foi. Foi? Beleza, ok. Maravilha. Então, tá. Beleza. Então, hoje eu quero falar para vocês, gente, de uma série, certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui a série. Aqui. Não, onde que está? Aqui. Chance. Deixa eu botar sound. Chance. Esse negócio podia sair daqui para me ajudar. Aí. Que é essa série aqui, ó. Né? A série Years and Years. Gente, alguém me fala no microfone aí se eu estou aparecendo no cantinho ou se eu não estou aparecendo nada. Tá aparecendo, Raul. Tá, eu não estou aparecendo para mim. Não tem problema. Vai lá. Essa série, né, chamada Years and Years, certo? Ela foi considerada uma das melhores séries de 2019.
É uma série da HBO, certo? Que é, obviamente, um canal conhecido, né, por trazer excelentes séries, né? Muitas boas séries vieram da HBO, né? A mais famosa delas, com certeza, Game of Thrones, mas muitas outras coisas. Chernobyl, obra-prima, maravilhoso. E essa Years and Years, gente, que é sinceramente a melhor coisa que eu vi nos últimos tempos, em termos de plataforma digital, né? De canal pago, essas coisas sérias, negócio. Ó, eu tô chocado com isso aqui. É tipo assim, parece uma coisa meio de família, aquelas séries de drama familiar. Tem uma série que chama This Is Us, né, que lembra um pouco, misturado com tipo Black Mirror e o Conto da Aia e o Handmaid's Tale, sabe? É assim, absolutamente atual. Tem umas horas lá que você tem a impressão de que esse povo espionou o ano de 2020 e fez, e os próximos anos que vão vir aí, e fez, né, a partir dessa espionagem, eles fizeram a série, porque não tem condição. Até uma pandemia rola no último episódio da série, né? E como que os políticos vão jogar em cima dessa pandemia, certo? É assustador, é atual, é político, certo? É pessimista por um lado, mas ao mesmo tempo coloca um discurso bastante contundente em relação ao que acontece quando a gente, quando os sistemas, quando o mundo, quando a sociedade, quando a política pressiona o indivíduo de uma tal forma que pode chegar ao momento em que essa bolha exploda, certo? E mostra perfeitamente, gente, o que acontece, né, quando nós vivemos num momento de crise, nós vivemos essas tendências a acreditar em políticos cujos discursos são, na grande maioria das vezes, absolutas falácias, são pessoas que se dizem, né, em comunhão com o povo, né, que dizem ter o discurso do povo, que estão ali para atender o povo, certo? Que brincam com a ignorância e a desinformação para fazer dessa uma arma de aproximação da população, certo? E que, na verdade, escondem discursos extremamente perigosos, extremamente preconceituosos, extremamente, né, excludentes, né, e tudo mais. Uma tendência que tem acontecido não só no Brasil, porque é óbvio que eu estou falando do Brasil também, mas no mundo, certo? É uma tendência que está acontecendo em várias partes do mundo. No mundo inteiro, não. Né? Você ainda tem pontos de civilidade no mundo, né? e de luz. O Canadá, por exemplo, né? A Alemanha de Angela Merkel, né? Que é a conservadora mais liberal que eu já vi na minha vida. Né? A própria França de Emmanuel Macron, certo? Quer dizer, você ainda tem esses pontos de luz, mas a gente está vivendo os pontos, a Nova Zelândia, com aquela primeira-ministra maravilhosa, certo? Mas nós estamos vivendo momentos muito obscuros também no que se refere a esse tipo de discurso, e é muito interessante como a série coloca, como que as tecnologias, né, como que as redes sociais, como que a construção das fake news vão estar a serviço desse tipo de discurso, certo? Me preocupa muito quando o ministro da Justiça esquece que é ministro da Justiça e pede habeas corpus para um outro ministro para que o que ele disse numa reunião de ministério com o presidente, né, que disse que os ministros do STF, aqueles vagabundos tinham que estar presos, né? E aí o ministro da Justiça chega e fala que pede um habeas corpus para tirar esse depoimento, né, dos autos, para que não seja o cara processado. E o quanto, na verdade, a gente tem hoje no Brasil, nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo, essa situação em que
A quantidade de fake news, a quantidade de trolls, a quantidade de robôs da internet é tão grande que você perde o discernimento em relação ao que você acredita e ao que você desacredita, certo? Years and Years mostra muito a bola de neve que vai transformando essas coisas, das tensões políticas aos discursos de manipulação, até a interferência literalmente no corpo da gente que a tecnologia passa a ter, certo? Fazendo um comentário sobre o que seriam os nossos próximos 15 anos. É assustador, gente. É assustador. Está na HBO, se você tem canal HBO, basta você ir no computador, no site da HBO, e você vai assistir de graça. Se você tem HBO e tem o Now, no Now, você entra lá na HBO no Now e está lá disponível também, certo? Ou seja, é da HBO. Se você não tem HBO, peça a senha para algum coleguinha que tem HBO e assista. Vale demais a pena. Vale demais. Para falar de tanta coisa, eu acho que essa aqui, né, porque uma coisa que você deve ter percebido, principalmente da redação de 2018, que foi a da manipulação do comportamento por meio do controle de dados na internet, tanto de gente que usou duas referências. Primeira referência, 1984, do George Orwell. Ótimo, beleza. A outra referência, Black Mirror. Certo? Para falar dessas questões, das tendências do mundo atual, no que se refere a questões sociais, políticas, tendências de comportamento, utilização da internet, novas tecnologias, etc, etc, essa seria uma novidade para você não colocar Black Mirror pela 10ª vez. Tá bom? Tá? Então, tá aí a dica da semana, certo? Vou mostrar aqui para vocês uma das coisas que são interessantes, porque chega um determinado momento na série em que uma personagem, que é a Vivienne Rook, que é uma dessas políticas que falam que são diferentes de todo mundo, que é diferente de todo mundo, que vai no debate, no único debate que ela vai, porque ela não vai em nenhum debate, e aí, no último debate que ela vai, o cara que é o opositor dela, né, fala uma coisa lá e ela não tem noção do que é essa coisa, e fala uma bobagem, certo? Só que ela consegue reverter essa incapacidade dela, essa falta de conhecimento dela, num discurso lá de teoria da conspiração e de paranoia que vai, né, agradar a população, certo? E aí, na sequência dessa escalada dessa política, ela vai, num determinado momento, ter lá, obviamente, não acusa que seja ela, mas deixa meio que sugerido, já que os vídeos que vão aparecer são dos adversários dela, mas nunca dela, usando aqueles programas de face capture, que coloca a pessoa no rosto de qualquer outra pessoa, né? Coloca o rosto da pessoa falando qualquer coisa, e a tendência é que esses programas eles se tornem cada vez tão mais perfeitos que vai chegar um momento em que a gente não consegue mais reconhecer aquilo como falso, certo? Isso tem sido chamado de deep fake. Olha só, isso aqui, ó, deep fake. No aplicativo permite fazer deep fake com seu rosto a partir de GIFs famosos, né? Essa aqui, gente, é uma grande preocupação do mundo hoje. Né? Daqui a pouco, o que vai acontecer? Trata-se de usar machine learning, né, o conhecimento, né, da tecnologia, para colocar rostos de espelho de pessoas famosas em vídeos ou fotos dos quais tais indivíduos não participam. Ou seja, criar montagens capazes de enganar o espectador. Né? Com o seu crescente uso em conteúdo envolvendo fake news, a tecnologia já foi proibida no Facebook. Certo? Então, nós estamos diante de uma situação em que, né, daqui a pouco vai ficar difícil você determinar se um vídeo é verdadeiro ou não, tá certo? Então, Years and Years vai trabalhar muito em cima dessas preocupações. Vou finalizar falando dele, mostrando então o trailer aqui para vocês. Remembered my birthday. You heard the news? Why, what's happened? America, they fired a nuclear missile at Hongsha.
What happens now? What happens now? And the world awakes to a second term for President Donald Trump. We will change. Forever. I'd vote for it. Hello, Mummy. This country has never been more magnificent. Come back to bed. You have sex with your robot. There's no room! Where are we going? When's it ever gonna stop? Just. Ai, Raul. Tem pirateado. Vixe Maria, peraí. O trem continuou tocando aqui. Peraí, gente. Aí, vai lá. Tá, beleza. Meninos, é essa pancada. Então, ó, outras questões, né? Vocês viram ali a questão, inclusive, dos refugiados. Como que a questão dos refugiados fica dentro de um governo de tendência autoritária, preconceituosa, xenofóbica, certo? Cara, fala do nosso mundo e do que nosso mundo pode virar nos próximos anos, caso a gente não fique esperto, tá? Sensacional. Veja, são 6 episódios, cada um de 1 hora, tá? E só. Raul, não vai ter segunda temporada, não? O criador da série falou que não. Certo? No final, Raul, mas assim, no final as coisas se resolvem dentro da possibilidade de resolver, né? Você, uma ou outra coisa você fica na dúvida, será? Certo? Mas a história em si se fecha, tá bom? Então você não vai ficar com essa coisa, não sei o que aconteceu. Algumas coisas vão ficar em aberto porque precisam ficar em aberto, mas a história em si se fecha, tá? Beleza, meus queridos? Então vamos lá. Vamos aqui então abrir o negócio que era para estar aqui. Deixa eu ver aqui. Documento. Raul. Não está sendo fácil, hein? Proposta de intervenção 2. Meninos, me fala uma coisa. Vocês entregaram a redação hoje, né? A redação sobre valorização da ciência. Foi isso? Sim? Sim. Ok. Beleza. E aí, como é que foi aquilo que eu pedi para que vocês fizessem de buscar, né, selecionar, organizar, interpretar e relacionar o repertório sociocultural dentro da defesa do seu ponto de vista, para ter, né, coerência e desenvolver uma argumentação com repertório produtivo? Como é que foi? Me fala aí, pode falar no microfone. O que você trouxe de repertório sociocultural para essa redação? Alô? Se não quiser falar, pode falar no chat. Eu quero saber o que eu tinha pedido para que vocês fizessem, né, a pesquisa do repertório que vocês iriam utilizar nessa redação, né? Que em vez de eu trazer aquele material de apoio gigante, né, que eu queria que você fosse atrás de um repertório que fosse pertinente dessa vez. Eu quero saber o que vocês trouxeram de repertório, o que você foi atrás, o que você colocou ali de citação filosófica, sociológica, ou de um cientista, ou algum fato, ou alguma coisa, né? Na minha redação, eu citei o fato da extração de água, que o pessoal conseguiu, por meio da tecnologia, levar água para o Nordeste, naquela região mais seca. Ok, então a questão dos benefícios, né, tecnológicos aí, no caso da água, né? Peraí, gente, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Teve gente que colocou a questão do desenvolvimento do Japão pós-Segunda Guerra Mundial devido ao investimento em ciência, né? A criação de um novo respirador pela USP, né, muito mais barato do que o respirador, né, que estava à venda.
a questão do obscurantismo e o movimento anti-vacina. Beleza, obscurantismo que eu falei muito no ano passado, né, Mariana? Né? Falei sobre a CNPq e colocou Schopenhauer. Legal, maravilha. Tá vendo? E é isso que eu quero. Vocês começam a andar de bicicleta sem rodinha, né? E colocou também uma pesquisa da UFG sobre encontro de tumor através de cera de ouvido. Olha, né? Ou seja, se vocês procuraram, né, ou exemplificar, né, ou mostrar, né, contextualizações, né, por meio de fatos históricos ou por ideias, citações relacionadas a filósofos ou cientistas, etc., né? Aqui fala Frankenstein e Comte. Nossa, eu quero saber como que você vai colocar o Frankenstein a favor da ciência. Séries com House, Grey's Anatomy, estudos sobre câncer desde o período neolítico, perigos da ignorância científica, exemplificando o caso Bolsonaro com a cloroquina. Beleza, ok. Tá. Beleza, então tá. Vamos ver o que vem por aí. Né? Nós tivemos nas últimas redações aí algumas pessoas tirando nota 1000. Eu quero que esses números comecem a se disseminar, né, nesta sala. É verdade. Então tá. Queridos, então vamos lá. Share a screen. A gente estava trabalhando, né, com este materialzinho aqui, né, que era o segundo material de proposta de intervenção. A gente chegou a ver... Fala no microfone alguém para mim. Nós chegamos a ver essas duas propostas relacionadas ao tema valorização da ciência? As duas propostas de intervenção? Chegamos a ver na aula passada? Alguém? Vou ler aqui para se lembrar. Portanto, a ciência no Brasil sofre intensa desvalorização. Logo, é importante que o Ministério da Educação invista mais no pensamento crítico e científico de seus estudantes. Eu acho que sim, hein? Por meio de palestras que demonstram o papel do cientista e a importância da ciência na construção de uma sociedade melhor. Além disso, é necessário que o governo recrie o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para que o setor da ciência e sua atuação sejam fortalecidos. Outro sim, o governo, por meio de incentivos fiscais a empresas privadas, pode contribuir com mais projetos científicos e tecnológicos no país. Acho que eu até falei que não tinha essa crase aqui, a empresas. Desse modo, o Brasil conseguiria aumentar a valorização da ciência e, consequentemente, o desenvolvimento do país. Fala para mim alguém sim ou não. A gente leu essa proposta na semana passada? Sim, a gente leu. Ok, beleza. Tá. Essa segunda proposta aqui, ó. Logo, para a superação desse cenário preocupante, é papel do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, né? Aqui nós temos, então, o agente, criar centros de pesquisa, ação, com ampla infraestrutura e dotados das tecnologias mais avançadas, detalhamento da ação, que reúnam cientistas em prol do surgimento de inovações que possam ser implantadas na sociedade, outro detalhamento da ação, de modo a promover, sobretudo, o desenvolvimento social e econômico. Aqui de modo a promover, a finalidade, né? Então, cadê o meio? Vê se você acha o meio aí. Tem meio nessa proposta de intervenção? Sim ou não? Não. Não tem? Assim, a ação vai ser criar centro de pesquisa, né? Sim. Aí o meio não seria, sei lá, essa reunião de cientistas, essa formação dessa equipe que ele propõe? Gente, seria sim. O problema, qual que é o problema disso aqui? Qual que é o problema que aconteceu nessa proposta de intervenção em relação ao meio?
Ele não O colocou Não nada tá para explícito. identificar que é o meio. Como é que é? Não tá explícito. Não está explícito, e olha só, até que o meio aparece. Lembra que eu falei para vocês, gente? Sempre, por favor, coloque, antes de começar o meio, por meio de, mediante, por intermédio de, até o através serve. Deixe claro, porque senão pode passar batido como detalhamento da ação, que foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Do jeito que está, não está aparecendo o meio, está aparecendo o detalhamento da ação. Qual que é o meio? Reunião de cientistas. Mas do jeito que está, que reúnam, parece que está detalhando a ação. Que ação? Criar centros de pesquisa. Então, como que isso aqui deveria ter sido modificado para que não houvesse o risco de se perder ponto aqui na proposta de intervenção? Criar centros de pesquisas com ampla infraestrutura e dotados das tecnologias mais avançadas, já é o detalhamento da ação, não precisa mais, né? Que funcionem por meio da reunião de cientistas em prol do surgimento das inovações, que funcionem por meio, qualquer coisa que seja por meio, né? Certo? Para mostrar que aquilo que você está colocando ali é o quê? O meio pelo qual esses centros de pesquisas irá funcionar. Tá certo? O modo, o meio. Não deixe de fazer isso. E não deixe de fazer isso também, gente, na finalidade. Sempre que for colocar a finalidade, é para colocar a fim de. Com o objetivo de. Com o intuito de. Com o fito de. É para colocar, gente. Porque senão acontece igual acontece aqui, ó. Tem meio? Tem. Tá explícito? Não. Pode correr o risco de perder 40 pontos? Pode. Que beleza, né? Você entendeu o que é para você colocar, né? Então você vai colocar. Ora, bolas. Ai, Raul, não fica bravo com a gente. Vou ficar se você esquecer de fazer isso. Tá certo. Raul, Oi. qual que é a diferença de usar por meio e através? Porque quando eu uso através, tipo, eu parei de usar, né? Você pode usar o através no Enem, sem problema para indicar meio. Só que a literalidade da palavra através indica uma ideia de movimento, né? Através significa entre dois lugares, né? Aquela estrada passa através, né, de todo o território. Entendeu? Através vem de certo, realmente. né? Através vem de atravessar. Entendeu? Só que muitas vezes ele vai ter esse sentido de por meio de, e no Enem eles aceitam. Só que eu, na verdade, porque não é uma expressão mais específica, eu prefiro que você use outros. Se você tem mediante, por intermédio de, por meio de, né? Você precisa só de um. Tá certo? Então tá. Ademais, o governo federal deve instituir a ciência como área prioritária de investimentos ao lado da saúde e educação, né? Temos aqui um agente, uma ação. Nesse âmbito, será possível a valorização necessária do campo científico no Brasil, né? E o arremate. Então, nós temos duas propostas de intervenção, né? Uma está completa, mas pode ser que não seja considerada completa por conta do meio parecer mais, na verdade, o quê? Um detalhamento da ação. E isso acontece por quê? Porque falta a expressão que explicita esse meio. Vocês viram agora, na cara de vocês aí, como isso acontece. E como isso pode trazer dificuldade. Tanto teve gente que falou que não tinha meio na proposta. O corretor pode achar que não tem meio. E aí você perde 40 pontos. Beleza? Então, chance. Tá, vamos ver aqui então, para finalizar esse trabalho aqui com esse tema, né? Essa redação sobre o tema da valorização da ciência no Brasil, e aí vamos analisar se essa proposta de intervenção, né, segue bem o projeto de texto, a tese e os dois pontos de desenvolvimento que foram colocados no D1 e no D2. Vamos lá. A expressão Idade das Trevas foi usada para se referir a um período da Idade Média em que a filosofia e a ciência eram fortemente reprimidas, o que caracterizou por muitos anos a estagnação do avanço científico.
Tem uns probleminhas aqui, Idade das Trevas, geralmente você coloca com letra maiúscula, né? A Idade Média também, geralmente, coloca com letra maiúscula, mas tá, tem uma vírgula aqui faltando, mas eu não vou ficar olhando isso, não. Eu quero olhar o projeto de texto. De maneira análoga, o campo odierno... O povo gosta desse odierno, né? Nossa Senhora. O campo odierno se configura em uma sociedade insciente da importância da pesquisa e inovação. Gente, vocês gostam demais dessas palavrinhas, né? Vocês aprendem lá, as palavrinhas que são boas de ser utilizadas na redação. Corpo social, odierno, né? Outrocim, né? Insciente, incipiente. A questão é, você sabe o que significa o que você está colocando? Porque não tem problema você colocar, mas você sabe o que significa? Por exemplo, quem sabe o que significa insciente? Deixa eu colocar para vocês aqui. Chance. Opa, peraí. Stop sharing. Oh, bobagem, peraí. Fiz uma bobagem aqui, gente. Alguém respondeu o que é insciente? Nem ideia. É verdade. Vamos lá. Para você aprender, né? Aí você fala assim, eu vou colocar essa palavra insciente na minha, né? Basicamente, o que é insciente? Olha lá, gente, ó. Não ciente. É simples, né? Insciente. Insciente, não ciente, ou seja, ignorante. Pergunta, na frase, dá para entender isso? Olha só. De maneira análoga, o campo odierno... Opa, peraí. Ok. Cadê? O campo odierno se configura em uma sociedade insciente da importância da pesquisa e inovação. Isso aqui não é parte da problematização? Então, dá para você entender o que significa a palavra insciente. Insciente, inconsciente, né? Sem ciência, ignorante. Tá? Raul, eu gostei dessa palavra, vou usar. Se usar certo, não tem problema, não. Assim como o Estado falha na promoção de estímulos e investimentos nas universidades públicas. Tá, ok? Primordialmente, então, como é que foi a tese aqui? A tese foi, né, o campo odierno se configura em uma sociedade insciente em relação à importância da pesquisa e inovação e o Estado falha na promoção de estímulos e investimentos nas universidades públicas. T1 e T2. Então, primeiro, a insciência social em relação à ciência, né? A insciência em relação à ciência. Primordialmente, é importante destacar o limitado conhecimento da comunidade brasileira acerca da relevância da pesquisa. De acordo com o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FACEMIG, o Estado tem potencial no desenvolvimento de ciência e tecnologia, mas precisa avançar em relação à divulgação e aplicação dos impactos positivos dos projetos para o cidadão. Essa situação se estende por todo o território brasileiro, sendo imprescindível a aproximação da comunidade científica, né, crase, não acento, né, à população. Qual é o tipo de argumentação que você tem aqui? Você tem o tópico frasal, beleza? Né, que é a primeira parte da tese, e aí vai se utilizar o quê? A fala do presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, né? Ou seja, isso é uma referência de autoridade? Então eu estou usando uma citação de autoridade para confirmar o meu tópico frasal, tá certo? Então, beleza. D2. Ademais, é indubitável a contribuição das universidades para o avanço do campo científico através de projetos de ensino e extensão, né? Segunda parte da tese. Segundo o professor do Instituto de Biotecnologia da USP, Marcos Buckeridge, a ciência não é um gasto, é investimento. Em contrapartida, então, que nós temos, né, mais uma citação de autoridade. Em contrapartida, a redução da verba destinada por parte do governo tem sido um obstáculo a ser enfrentado. Então, eu fiz utilizei um repertório sociocultural de citação de autoridade, né?
para reforçar a importância das universidades, que era o tópico frasal do T2, e aí eu faço uma argumentação de contraposição utilizando este operador argumentativo, em contrapartida. Em contrapartida, a redução da verba destinada por parte do governo tem sido um obstáculo a ser enfrentado. Em 2019, o Ministério da Educação anunciou um corte de 30% no orçamento das universidades federais, além de cortar 3.400 bolsas de estudo, impactando a comunidade acadêmica e beneficiados. Então, olha só, primeiro, repertório sociocultural para comprovar o tópico frasal do D2, que é a segunda parte da tese. Argumentação por contraposição, mostrando como que o governo tem prejudicado, né, a continuação das pesquisas por meio da redução de verba. E um fato dado ilustrativo, né, para comprovar essa redução da verba e a consequência que isso traz. Certo? Na verdade, faltou a consequência. Tem o dado, faltou a consequência. Né? Tem a consequência? Tem. Impactando a comunidade acadêmica e beneficiados? É uma consequência? Sim. Poderia ter falado um pouquinho mais, desdobrado um pouquinho mais? Poderia. Mas está tudo bem? Está tudo bem. Portanto, cabe ao governo federal, vamos lá, agente, em conjuntura ao Ministério da Educação e o Ministério das Comunicações, ou seja, todo mundo, né? Agente, tudo agente. Né? Não é detalhamento do agente? Não, você não está falando uma coisa a mais sobre o agente, você está falando outro agente. Então, isso aqui, por enquanto, é tudo agente. Promover a divulgação dos avanços e conquistas da ciência à população, ação. Por meio das mídias sociais, meio. Bem como incentivar financeiramente pesquisas e projetos de universidades, ação de novo. A fim de tornar o século XXI, né, uma idade iluminada, detentora. Peraí, como é que é? Os ministérios são agente. A ação, promover a divulgação dos avanços e conquistas da ciência à população, por meio da população, é uma ação. A outra ação, incentivar, né, financeiramente pesquisa para as universidades. O meio, por meio das mídias sociais, né, a finalidade, a fim de tornar o século XXI uma ideia iluminada, detentora e propagadora de conhecimento. Faltou alguma coisa? Sim. O que faltou? Detalhamento. Faltou um detalhamento. Né? Nós temos duas ações. Temos os agentes, temos duas ações, temos um meio, temos uma finalidade, mas nós não temos o quê? Detalhamento. Então, quando você tem 4 elementos válidos, mas não tem detalhamento, ou se você tem 3 elementos válidos, mais detalhamento, mas faltando um elemento válido, né? Nesses 2 casos, você tira 160 na proposta de invenção. Tá? Alguma dúvida? Nope. Aqui, ó. Portanto, olha lá. Portanto, cabe ao governo federal, em conjuntura ao Ministério da Educação e Ministério das Comunicações, a gente, promover a divulgação dos avanços e conquistas da ciência brasileira à população, ação, por meio das mídias sociais, meio, bem como incentivar financeiramente pesquisa e projetos de universidades, ação, o verde ficou diferente o tom, mas é verde, tá, gente? A fim de tornar o século XXI uma idade iluminada, detentora e propagadora de conhecimento. Efeito ou finalidade. Né? Tem os 4 elementos, porém não tem o quê? O periquito. Não tem o detalhamento. E, portanto, é 160. Compreendido, gente? Beleza. Não uso palavras difíceis por medo de falar algo nada a ver. Às vezes, e não tem que falar palavra difícil, não, gente. Você tem que usar uma articulação de palavras coerentes que digam de forma clara o que você tem a intenção de dizer e dentro da norma padrão. Só isso. Não tem que inventar palavra difícil que você nunca vai usar na vida e que você usa só na redação. Tá certo? É verdade. Tudo bem, meus queridos? Tudo bem com proposta de intervenção?
Podemos seguir adiante? Você vai tirar só 200 daqui por diante? Hã? Esse materialzinho aqui, proposta de intervenção 2, eu já tinha passado para vocês na plataforma? Alguém me fala sim ou não? Alguém tinha visto esse material na plataforma? Você não se lembra? Eu vou olhar lá. Se não tiver, eu passo agora na hora que for. Tem sim, Raul. Já mandei? Beleza. Ok, obrigado. Então tá. Beleza. Então agora vamos para a nossa próxima proposta de redação. Eu quero te falar para vocês, inclusive, o seguinte, meninos, né? Você sabe, nós já conversamos sobre isso, certo? Eu quero zerar os temas subjacentes às questões relacionadas à pandemia, para não ficar assim, nada de fora. Então, nós já falamos dos desafios, já falamos, né, da questão econômica, já falamos da questão do isolamento social, já falamos do enfrentamento das doenças virais, né? Já falamos, certo? Falamos da valorização da ciência agora, e agora nós vamos colocar uma outra questão que não está restrita ao momento da pandemia, mas tem se falado muito disso no momento de pandemia, por conta, obviamente, do aumento da convivência das pessoas em casa. Do que é que nós vamos falar? Problemas psicológicos? Alguém colocou depressão, alguém colocou problemas psicológicos, falou aí, mas os problemas psicológicos e a depressão, a gente já tinha conversado sobre isso quando a gente falou de saúde mental, né? Quando a gente falou de saúde mental no isolamento, gente. Um dos desafios do isolamento... Violência doméstica? Violência doméstica, exato. Nossa, Raul, aí você me quebra, Raul. Por quê? Por quê? Violência doméstica, certo? Vamos, né, ver. Primeiro, né, a ideia aqui, gente, primeiro a gente precisa tentar ver, né, o que a proposta vai pedir. Por quê? Obviamente houve um acentuamento, né, dos casos de violência doméstica na pandemia. Isso já foi relatado por meio de pesquisas, de dados, já existe, né, material objetivo comprovando esse aumento, né, que tem se dado, inclusive, pelo aumento de denúncias de violência doméstica. Também, em um plano mais de raciocínio lógico, né, a gente também supõe, né, por meio da lógica, a gente chega à conclusão de que isso provavelmente aconteceria, uma vez que as pessoas estão, né, passando por um momento de tensão, por um momento de angústia, por um momento desafiador, e que nesse momento de angústia, nesse momento de tensão, nesse momento desafiador, grande parte das pessoas está tendo muito mais convivência doméstica com seus familiares. Então, obviamente, o maior tempo passado dentro de casa com seus familiares, num momento de tensão e de angústia, pode trazer mais situações de conflito, o que pode acarretar em maior, né, incidência de violência doméstica. Então, quer dizer, antes eu falei de dados que já estão disponíveis e agora eu fiz um raciocínio lógico que chega, né, para analisar essa questão a partir do contexto que nós estamos vivendo. Ambas as análises são importantes ser feitas? Sim. O raciocínio lógico do contexto e a comprovação por meio de dados. Beleza? Nós já falamos de tipos de argumentação, lembra que um dos tipos de argumentação é exatamente a do raciocínio lógico, certo? Só que sua redação não pode se limitar ao raciocínio lógico como forma de construção argumentativa, tá? Mas ele faz parte desse processo. Beleza? Então, tá. Então, a questão da violência doméstica, né, do aumento dela. Vamos ver, então, se a proposta de redação, se ela vai se limitar a essa questão da quarentena, certo? Ou se a questão da quarentena vai ser apenas um dos textos motivadores,
dentro de um contexto mais amplo, que seria o aumento, né, ou a persistência dessa violência doméstica na sociedade brasileira. Tá certo? Vamos ver aqui então. Chance. Share screen. Ô, gente, esse negócio tá brincando com a minha cara, não é possível. Espera aí, tá, gente? Tem que buscar lá. Só um segundo. Nossa. Eu tinha colocado tudo separado já. Por que que não está separado? Tema, violência doméstica. Agora já vem para lá. Abriu. E... Ai, Raul, dessa vez você fez um materialzinho de apoio para a gente? Fiz, chorões. Só que eu fiz um materialzinho de apoio um pouco diferente dessa vez. Eu peguei um material de apoio muito didático, no sentido de falar, de pegar reportagens falando de casos, de aumento de casos, né, de percentuais, de estatísticas, né, de questões relacionadas ao ciclo da violência doméstica, da violência contra a mulher, etc, etc, etc. Tá certo? Então, peguei, né, uma forma um pouco diferente, um pouco mais objetiva de argumentação. Não peguei muito essas questões relacionadas à citação de filósofo ou sociólogo. Raul, mas eu sempre gosto de colocar uma questão relacionada a filósofo e sociólogo. Então, você vai buscar isso aí para sua redação. A parte mais objetiva, eu vou dar munição para você até falar chega aqui, como você vai ver. Tá certo? Então, vamos ver. Queridos, vejamos. Chance. Aqui, chance. Share screen. Tema, violência doméstica. Então, vamos lá, né? O modelo é bem bonitinho, tranquilo, do jeito que você já sabe. Vamos, então, ver como que a violência doméstica, né, vai ser retratada na frase temática que nós elaboramos. Proposta de redação. Aumento da violência doméstica no Brasil e seus fatores motivadores. Roberto até levantou, estava dormindo e ele levantou depois dessa minha risada estranha. Gente, o Roberto tá tão bonitinho, depois eu vou mostrar para vocês. Ele tá de roupinha, né? Tá com uma roupinha azul listrada de vermelho, amarelo e branco. Gola alta. Super elegante. Vamos lá. Então, aumento da violência doméstica no Brasil e seus fatores motivadores. Queridos, me ajuda. Qual é o assunto? Fala no microfone. Qual é o assunto? Violência doméstica. Violência doméstica. Beleza. Aumento da violência doméstica. O assunto, violência doméstica. Assunto, violência doméstica. Né? Aí você fala assim, Raul, o aumento da violência doméstica não seria também parte do assunto? Você pode até considerar isso, mas é melhor você considerar aumento outra coisa. Vou mostrar por quê. Né? Tá, o contexto, obviamente, no Brasil. Né? E o que vai ser, então, gente, o direcionamento? Quais são as palavras de direcionamento que são aquelas para as quais você vai fazer perguntas para começar a criar seu esboço de projeto de texto? Primeiro, aumento, né? Porque eu quero saber por que tem esse aumento. Né? Quais são as causas que levam a esse aumento da violência doméstica? Certo? O que está acontecendo na sociedade brasileira de forma que essa violência doméstica tenha aumentado? Então, você já começa a fazer os questionamentos. Né? E seus fatores motivadores. Então, quer dizer, na verdade, aumento e fatores motivadores, um está, na verdade, né, dialogando com o outro. Eu tenho uma frase temática que busca as causas desse aumento. Certo?
Os fatores que motivam esse aumento. Certo? Aí você fala, pandemia a reação de um discurso machista contra o discurso feminista do século XXI? Não sei, o que você acha que é? Então, agora, se você está falando de causas, gente, de fatores motivadores, espera-se que seu texto também discuta os efeitos, as consequências disso. Tá? Então, a frase temática que coloca a ideia de fatores motivadores, ela já te ajuda a pensar na possibilidade, né, do tipo de argumentação que você vai seguir, dos fatores, as raízes desses fatores e as possíveis, né, e os possíveis efeitos deletérios, prejudiciais, as consequências, né, que advêm desse aumento dessa violência doméstica. Tá certo? Então, você meio que já estabelece um caminho argumentativo que pode ser utilizado por você aí. Então, tá. Os textos motivadores, né, como você percebe, eu não estou falando de aumento da violência na pandemia. Estou falando no contexto brasileiro. Mas estamos falando da atualidade. Estamos falando que essa violência doméstica tem aumentado. Então, fatores motivadores, quais são? Né? Colocamos aqui alguns já. Vamos ver o que dizem os textos motivadores. Desde que as medidas de isolamento social, então nós temos aqui, né, o texto motivador 1 já coloca a ideia da pandemia como um dos fatores motivadores, gente, ou um dos possíveis fatores motivadores, né? Desde que as medidas de isolamento social para quem pode ficar em casa entraram em vigor, um triste número também começou a subir nas estatísticas, e não de casos da Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Foram os de denúncia de violência doméstica. O aumento foi de cerca de 50% apenas no Rio de Janeiro, mas a realidade de avanço nos casos aconteceu em todo o mundo. Então, estamos falando de Brasil, mas perceba que essa não é uma realidade apenas nacional. Você pode colocar essa ponderação, né, dentro do seu texto? Pode, mas o seu foco é o Brasil. Por quê? Porque a frase temática mandou você falar de Brasil. Segundo especialistas, a convivência intensa, a tensão do momento e o próprio isolamento social, longe de parentes e amigos, contribui para que o número de casos de violência doméstica aumentem ou piorem. Mas os casos notificados ainda estão bem abaixo da realidade, afirma Marisa Gaudio, diretora de mulheres da OAB do Rio de Janeiro. A maioria das mulheres não denuncia o seu agressor ainda. Vivemos em uma sociedade muito machista e patriarcal que culpabiliza a mulher pela agressão, pelo fim de uma relação, especialmente se envolver filhos, o que desestimula essa mulher a denunciar. O convívio intenso, nesse momento de muita ansiedade e tensão, tem piorado os casos. Uma pessoa que nunca bateu, por exemplo, pode ter descambado para a violência física. Certo? Então, isso aí está no jornal O Globo. E aqui, então, meninos, o que é importante você entender? Esse texto 1, ele traz para você muitas armas, muitas ferramentas. Né? Coloca as questões principais que levam ao aumento dessa violência, nesse contexto específico da pandemia, mas coloca isso também como uma realidade do Brasil, de uma sociedade machista, né, do medo que a mulher tem de denunciar, e aí você já tem uma outra questão que envolve não só a época de pandemia, certo? Então, só que você não pode pegar as palavras do texto, do Globo, né, e colocar no seu texto. Então, você precisa fazer o quê? Uma interpretação desses dados, desses fatos, né, para ver se você quer colocá-los dentro do seu projeto de texto, com as suas palavras, né, dentro da defesa do seu ponto de vista, dentro da defesa da sua tese, certo? Mas nada de parafrasear textos do texto motivador, dos textos motivadores, tá? Vai lá. Texto 2, outra questão preocupante são as subnotificações que podem tornar esse quadro ainda pior. Muitas vezes as mulheres não conseguem denunciar, seja por medo, né, que uma outra jurista, servidora do TRT, né, diretora do Sintra-Jude, né, falando sobre a subnotificação. Não denunciar seu opressor não significa que ela gosta de apanhar,
pode significar que ela não tem condição de sair de casa com seus filhos. Um outro elemento. Certo? Como que você traduz essa falta de condição da mulher sair de casa para os fatores que podem motivar ao aumento da violência? Como que você traduz essa informação para, né, a questão do aumento da violência? Como, Raul? Aí eu estou perguntando. Vou te dar essa dica. Né? Nós estamos dizendo aqui que muitas vezes a falta de condições da mulher faz com que ela entre numa situação de vulnerabilidade e dependência. E essa dependência, ela tem noção dessa dependência, por isso que ela aceita, ela sucumbe, ela se sujeita àquele tipo de comportamento. O problema é que ela tem noção de que ela não tem condição de se sustentar ou de sustentar seus filhos. O problema também é que o quê? O marido dela, o companheiro, a pessoa, né, o abusador, também tem essa noção. Então, se aproveita da vulnerabilidade e da dependência da mulher para continuar praticando ou intensificar, né, os abusos, né, de violência, os atos de violência contra essa mulher. Certo? Então, o que eu fiz aqui? Peguei um dado, uma informação que está nos textos motivadores e transformei isso numa análise do contexto. É isso que você precisa fazer. Tá certo? Para a Érica, há um descaso do poder público no combate à violência contra as mulheres. Olha só, mais informações. Lembrando que a frase temática fala de fatores motivadores. Os primeiros países que foram acometidos pela pandemia e que viram o aumento desse índice tiveram medidas para proteger as vítimas de violência doméstica. No caso do Brasil, tivemos um tempo para o país se preparar e, mesmo assim, não há nenhuma medida efetiva para o momento. Isso demonstra o descaso dos governos. Ressaltou a pesquisadora. Os governos não se colocam para resolver este problema. Nós, mulheres, estamos numa situação em que a nossa vida corre duplo risco, pelo coronavírus e pela violência doméstica. Isso no site da Sintrajude, né, que é um site jurídico, a página jurídica. Aqui nós temos dados, né? Esses dados são relativos ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Em seu 13º anuário, que foi publicado em setembro de 2019. Certo? Vale lembrar que o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher no Brasil é dia 10/10. Raul, eu posso colocar não só a questão da violência contra a mulher, a companheira e tudo mais, mas a violência doméstica, inclusive em relação aos filhos, né? Ou até mesmo a violência, quando o homem sofre a violência, você pode até colocar, mas saiba o seguinte, gente, a violência contra o homem, ela é muito menor, né? Ela é, assim, infinitamente melhor do que a violência contra a mulher. Até porque, geralmente, existe uma superioridade física, né? No que se refere ao porte, né? De homens e mulheres. Né? Uma questão uma questão da natureza, né? Geralmente acontece isso. Agora, você pode ampliar para outros membros da família, a violência doméstica como um todo, não só a mulher? Sim, o tema está falando isso, né? Violência doméstica, certo? A violência sexual no país atingiu os maiores índices registrados em 2018, né? A cada hora 4 meninas, então estou falando de violência contra a mulher como um todo, feminicídio, né? A violência doméstica aumentou 0,8%, um caso foi registrado a cada 2 minutos, beleza, tá? Chance. Beleza. Texto 4. Isso aqui é interessante. Texto 4. Existem muitos fatores que podem facilitar a prática da violência doméstica, sendo eles tanto de cunho social como de cunho econômico. Então, esse texto aqui vai falar sobre isso, né? Perceba que isso aqui já faz parte de uma, né, de uma jurisprudência, né, de uma literatura jurídica, tá certo? Que nem é de agora, lá de 1996. Mas isso, antes da chegada do século XXI, já era uma discussão feita, né, de forma, né, contundente por juristas brasileiros. E tem também, ótimo, Carita, né? As crianças sofrem com essa
com essa doença, com essa violência doméstica, sofrem, mas você tem também a violência contra os idosos, certo? Por quê? Também está acontecendo o seguinte, quem mora com pai, com mãe, com avô, com avó, certo? Está ficando, né, muitas vezes porque o pai não está indo trabalhar, a mãe não está indo trabalhar, as pessoas estão mais juntas ali, ó, né? Esse ambiente se torna mais propício, da mesma forma que se torna mais propício para a violência contra a mulher, né? Ou contra a criança, ou contra o adolescente, né? Também se torna mais propícia para o idoso, né? A situação de tensão motivadora é a mesma situação, tá certo? Então, beleza. Então, a partir disso aí, nós temos a frase temática, aumento da violência doméstica no Brasil e seus fatores motivadores. Eu peguei para vocês aqui, tem mais um chat aqui, eu vi em redes sociais campanhas sobre violência contra idosos. Beleza, maravilha. Sim, sim. Né? Dá para você... Agora, você precisa ter uma redação só sobre violência contra idosos? Você pode até ter uma coisa mais específica, tá certo? Porque, na verdade, se você pega um tema como idosos, você tem muitas formas de trabalhar, né, o tema idosos. Né? Ano passado, quem teve aula comigo no ano passado, a gente fez uma aula super ampla sobre idosos, falando sobre, inclusão de idosos, inclusão social dos idosos, inclusive a inclusão digital, a inclusão, né, no entretenimento, no lazer, né, na ideia de viagens e tudo mais. Né? O mercado dos idosos, né, que tem crescido muito, certo? A questão do abandono dos idosos, que é uma forma de violência. A violência psicológica contra os idosos, a violência física contra os idosos, certo? Então, você tem uma gama enorme de possibilidades para o tema idosos, que continua sendo um tema importante, ainda mais que os idosos são o maior grupo de risco da pandemia, tá, gente? Então, né, todo ano a gente faz redação de idosos, esse ano a gente vai fazer também, só vai ser lá no segundo semestre, tá? E aí colocando essas possibilidades de abordagens, né, que a gente está colocando aqui. Né? Agora, dentro da perspectiva da violência doméstica, a violência contra os idosos torna-se um exemplo de como essa violência doméstica pode acontecer. Tá certo? Beleza? Então, vamos lá. Aqui, então, nosso materialzinho de apoio, eu disse para vocês que eu peguei muita coisa mais objetiva dessa vez. Certo? Tá aí o materialzinho de apoio, violência doméstica. Certo? E aí eu peguei, né, algumas notícias mais recentes, já do mês de maio, né, em relação a dados que foram publicados, a pesquisas que foram publicadas, a expectativas que foram publicadas, né, em sites como o site do Senado, né, a página do Senado, certo? Observatório, né, que observatório é esse, gente? Observatório é o Observatório da Violência contra a Mulher, né, que é um órgão da Secretaria de Transparência do Senado. O que esse observatório observou? Que, né, o risco de aumento da violência doméstica na pandemia é grande. Né? Interessante observar, preocupada com efeitos adversos do isolamento social devido à Covid-19, a Procuradora Especial da Mulher do Senado Federal, senadora Rose de Freitas, apresentou o projeto de lei que facilita às vítimas de violência doméstica denunciar agressões. Temos um projeto de lei, gente, de 2020 aqui, ok? Temos um projeto de lei 2020. Esse projeto de lei foi proposto por essa senadora, Rose de Freitas, em meio ao isolamento social, em meio à Covid. Tá certo? Tá? A aula fez na casa dela, né? Claro, não está tendo plenária, né? Tá bom? Mas aqui, interessante você perceber, né, os agentes envolvidos, as ações envolvidas, né, na tentativa de enfrentar ou de combater esse aumento da violência doméstica. Tá certo? Aí, e ela coloca isso, né?
segundo essa proposta, né, o registro da ocorrência poderia ser feito por meio da internet ou de telefone de emergência, enquanto durar o estado de calamidade pública. Nos casos de violência contra a mulher, crianças, adolescentes e idosos, né? Então perceba que a questão dos idosos entra aqui como um dos tipos de violência doméstica, assim como adolescentes, crianças e mulheres. Tá certo? A iniciativa da senadora é um dos temas da última edição do Boletim do Observatório da Mulher contra a Violência, que é esse órgão que eu falei para vocês. Essa publicação analisa o contexto da violência doméstica contra mulheres durante a pandemia da Covid-19. Então, aqui nós temos uma questão específica, né, para a época para esse momento de calamidade pública, estado de calamidade pública, certo? Coordenador do OMV, nesse observatório, Henrique Marques Ribeiro, afirmou que os dados disponíveis até agora parecem confirmar a expectativa de aumento de violência contra mulheres no isolamento social, mesmo que as informações sejam recentes e se limitem a poucos estados, né? Nas Nações Unidas, Ribeiro citou o estudo conduzido pelo Fundo de População das Nações Unidas, né, o UNFPA, da sigla em inglês, segundo o qual, durante as medidas de isolamento, haverá um aumento médio da ordem de 20% dos casos de violência, segundo esse, né, estudo do Fundo de População das Nações Unidas, certo? Em termos globais, significa que mais de 15 milhões de casos de violência por parceiro íntimo em 2020, a cada 3 meses de vigência das medidas de isolamento, certo? Outro problema que pode potencializar o aumento da violência é a maior dificuldade que a mulher encontra para ter acesso aos serviços de atendimento. Você percebe que esse é um fator recorrente, hein, gente? Um fator recorrente, tá certo? Beleza. Outro estudo citado pelo coordenador do OMV foi realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostra que, na maior parte dos estados que responderam às solicitações de dados, houve um aumento no acionamento da Polícia Militar, via 190, para atendimento de ocorrências relacionadas à violência doméstica no mês de março, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Certo? Chance. O coordenador citou ainda a reportagem do jornal Folha de São Paulo a partir de dados da Secretaria de Segurança Pública, que mostrou que o número de mulheres, né, assassinadas dentro de cada estado, de casa no estado de São Paulo, quase dobrou durante o isolamento social. Então, todos esses aqui estão falando muito sobre o problema da pandemia e do aguçamento da violência doméstica, tendo como um dos fatores determinantes, né, um dos fatores motivadores, esse isolamento social. Agora, ampliando a discussão. A violência doméstica, ela engloba diferentes tipos de abuso. Aí, nós estamos fazendo uma coisa mais didática, falando de quais são os tipos de violência que compõem o que a gente chama de violência doméstica. A violência emocional, a violência social, a violência física, a violência sexual, a violência financeira e a perseguição. Tá certo? Beleza? E aqui nós colocamos o ciclo da violência doméstica, também dentro de uma ideia mais ampla, não se restringindo à questão da periquita, da pandemia, né? A violência doméstica funciona como um sistema circular, o chamado ciclo da violência doméstica, que apresenta, regra geral, 3 fases. Aumento de tensão, ataque violento, lua de mel. O agressor envolve agora a vítima de carinho atenções, desculpando-se pelas agressões e prometendo mudar. Aqui está, né, um infográfico, né, uma imagem para demonstrar essa ideia do ciclo. Tá bom? Então, meninos, é isso, né? Raul, você pegou umas questões mais objetivas, que tem fontes, que tem dados, né, que tem órgãos, né, para ajudar a gente nessa parte mais objetiva desse tema. Agora, se eu quiser pegar uma coisa que envolva algo mais sociológico, mais filosófico, tal, aí é para eu mobilizar esse repertório? Exatamente. Tá certo? Coisas objetivas você tem de sobra para você selecionar aí, né? Agora, essas questões talvez um pouco mais, né, sociológicas, né, de autoridade sociológica, se você achar por bem, você vai buscar
aí nas suas pesquisas. Tá certo, meus queridos? É o nosso fim. Professor, se eu focar nas mulheres, vou ser prejudicada? Porque nos textos motivadores está focando bem na mulher. Olha só, meninos, foca bem na mulher. Mas eu acho... Bom, porque não está falando de violência contra a mulher, está falando de violência doméstica. E você não pode se ater somente aos textos motivadores. É aquela coisa que eu sempre falo. Os textos motivadores, eles estão ali para te orientar e para te ajudar na abordagem, mas você não pode se limitar a eles. E o tema não é violência contra a mulher, é violência doméstica. E não é só a mulher que é vítima de violência doméstica. Então, eu te aconselharia a não focar só na mulher. Tá certo? Beleza? Então, tá, meus queridos. Obrigado, bom almoço. Gustavo, eu vi, o colégio postou, né, o negócio lá que você fez. Que doido, velho. Sensacional. Muito bom. Não sabia que tínhamos um gênio das cordas entre nós. Sensacional. Muito bom, parabéns, cara. Muito legal. O que é isso aqui que eu tenho que fazer? Parar de gravar. Valeu. Você falava nas aulas que você era bom, mas eu não sabia que era bom. Tem gente que fala, toco violão, toco não sei o quê. Mas eu não sabia que era assim, né? Queridos, bom final de semana para vocês, bom resto de semana, juízo, né? Assiste Years and Years. Semana que vem estamos de volta, certo? E agora a gente vai começar, gente, a compartimentalizar algumas coisinhas, né? A gente falou muito sobre introdução, a gente falou muito sobre argumentação, a gente falou muito sobre operadores argumentativos, a gente falou de proposta de intervenção. Agora, né, a gente falou muito de repertório sociocultural, agora eu quero compartimentar isso por competência. Eu quero um materialzinho, competência 1, materialzinho, competência 2. Esses materiais que você recebeu são todos, obviamente, da competência 5, né? Proposta de intervenção. Tá claro isso. Né? Mas agora eu quero, né, aquele lá de operadores argumentativos é da competência 4. Tá claro isso? Mas agora eu quero que você identifique. Isso aqui tem a ver com tal competência. Tá certo? E aí você vai ter esses materiais novos pela frente aí para a gente falar de um todo chamado projeto de texto. Tá bom? Tchau, tchau. Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, Raul. Bom final de semana. Tchau, Raul. Beijão, abração.